O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Obrigada a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Eu sou Ana Vitória Bocos, advogada em Comércio Internacional e integrante do GEPT. E, junto ao meu colega Gabriel Servino, nós debateremos hoje o último evento do primeiro dia do Congresso Nacional do GEPT, os principais aspectos relacionados aos padrões da OCDE e preços de transferência. Esse tema relacionado à política tributária e comércio internacional é bastante atual, já que, com o objetivo de entrada na OCDE, o governo brasileiro anunciou a possibilidade de alterar as regras de preço de transferência que são praticadas no país. As novas regras adotadas pelo Brasil teriam, então, um objetivo de tornar o processo no Brasil mais parecido com a prática que é adotada por países membros da OCDE. Os preços de transferência são aplicados na tributação de renda nas operações comerciais internacionais e nos casos de operações internacionais que tenham partes vinculadas no exterior ou mesmo situadas em países de tributação favorecida, a ideia é estabelecer um valor de mercado para essas operações. O regulamento brasileiro de preços de transferência passou por mudanças recentes com a medida provisória 1152 de 2022, que foi voltada justamente a alinhar as regras dos preços de transferência com os padrões da OCDE, como, por exemplo, com o princípio Arm's Length. Então, nesse sentido, considerando que as regras anteriores muitas vezes se afastavam de algumas das orientações da OCDE e que as recomendações que são atualmente seguidas precisam passar por algumas adaptações, esses vão ser os objetos da nossa atenção no evento de hoje. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Gabriel, que vai passar a apresentação dos nossos palestrantes. Muito obrigado, Ana. Eu agradeço. Meu nome é Gabriel Servinho, sou advogado de Direito Tributário Consultivo, sobretudo, com formação internacional e LLM pela New York University. Eu também, primeiro, antes de apresentar os participantes, eu quero agradecer a todos os parceiros do GPT, e nós iremos, na seguinte ordem, apresentar, para falar, claro, cada um vai falar de um ponto diferente dentro desse tema da OCDE, mas será pela seguinte ordem. Primeiro, Tatiana Falcão, consultora do Banco Mundial e doutoranda na Universidade em International Tax pela NYU, mesma que eu. Depois, Francisco Moreira, sócio fundador do Alma Law e doutor em Direito Tributário pela USP. Em terceiro, vem Bruna Ferrari, que é sócia do Lobo de Riso Advogados e possui um LLM de Direito Tributário pela FGV Direito de São Paulo. Por fim, Rafael Marins, que atualmente advoga no Souza Sescom Advogados e possui pós-graduação em Direito Tributário pelo IBTT. Então, vamos começar por meio da participante Tatiana Falcão. Obrigada, obrigada a todos, obrigada pelo convite de participar desse seminário. A minha intervenção aqui hoje vai ser centrada mais no viés político, não só do processo de ascensão do Brasil ao OCDE, mas da natureza política da adoção das regras de preços de transferência dos padrões da OCDE no Brasil. Deixando claro que eu não sou contra uma eventual ascensão do Brasil à OCDE, de fato eu acredito que
vai haver um momento em que nós vamos eventualmente nos tornar membros do OCDE. O que eu questiono aqui é se a adoção das regras de preços de transferência, como elas existem hoje dentro dos guidelines da OCDE, é uma condição inequívoca para a ascensão, levando-se em conta, claro, o momento de transição que nós vivemos dentro do contexto da digitalização da economia. É certo que o Brasil, que caso o Brasil venha a se tornar um membro da OCDE, a OCDE como organização vai deixar de ser um clube de países ricos e passar a ser um órgão representativo de duas realidades. Aquela dos países ricos, dos países tradicionalmente reconhecidos como sendo membros da OCDE, e dos emergentes, no grupo que inclui o Chile, Colômbia, México e, eventualmente, o Brasil também. Esses são países mistos, no sentido de que apresentam características de países pobres e ricos dentro de um mesmo território. Essa bipartição da OCDE já se reflete, por exemplo, nos tratados negociados recentemente pelo Brasil com países da OCDE, mas eu vou retornar a esse ponto um pouco mais adiante. Então, a minha intervenção aqui hoje ela vai se dividir em 3 partes, que são curtas, eu prometo. A primeira vai tratar das questões conexas à digitalização e à adoção das regras formulaicas na repartição de lucros entre empresas vinculadas. A segunda vai tratar do processo recém-finalizado de adoção de regras de preços de transferência e seu impacto nos tratados recentemente assinados pelo Brasil. E a terceira parte, que eu vou finalmente tratar da questão arrecadatória e de segurança jurídica no ordenamento pátrio. Claro que essas 3 partes elas se comunicam, então eu vou tentar tratar cada uma delas de forma bastante resumida. Começando com a digitalização. Eu acho resta comprovado que a discussão acerca da atribuição de lucros entre países dentro do contexto da digitalização da economia é uma discussão eminentemente de preços de transferência. O Pillar One nada mais é do que um pilar para repensar as regras de repartição de lucros entre empresas. Então, o que é que nós sabemos acerca do Pillar One hoje? Sem entrar em muitos detalhes, porque esse aqui não é um seminário de digitalização, você tem 2 regras sendo criadas. Uma para o que eles chamam de Amount A, a quantidade A, e a outra para o Amount B. Dentro do Amount A, você tem novas regras de benchmark que distinguem o que são os lucros de rotina do que é o lucro residual. As regras de preços de transferência atuais, os guidelines, se aplicam aos lucros de rotina da empresa, que é a parte majoritariamente, é o lucro majoritário da empresa. E tudo que não fosse qualificado como rotina seria, então, qualificado como residual e alocado de acordo com certos critérios formulaicos para os países de mercado, que, coincidentemente, são países de fonte, mas não necessariamente, de acordo com certos critérios de venda e de despesa. Dentro do contexto do Amount B, nós teríamos, então, outros tipos de alocação de lucros dependendo das atividades executadas em mercado local. Os países em desenvolvimento ou importadores de serviço, quando consultados dentro dos processos da OCDE, pedem para que essas regras sejam amplas e os exportadores de serviço pedem para delimitar o escopo dessas regras. Fato é que, dentro de todos os modelos contemplados, as alocações para um ou para outro país serão provavelmente com bases formulaicas e não dentro dos parâmetros de arm's length. Então, o que distingue essas atividades de alocação formulaica das metodologias aplicadas pelo Brasil desde 1996? A meu ver, eu não vejo muita diferença. A diferença é que as metodologias não foram desenvolvidas por uma organização intergovernamental, mas por um país específico. Dá licença. Eu não estou aqui sustentando que as regras brasileiras são perfeitas. Claro que elas precisam de melhorias, de adequação aos tempos modernos, em questões de tributação de intangíveis, dupla tributação e outras muitas questões que nós, como profissionais do direito, já tratamos até bastante exaustivamente. Mas essas são regras capazes de conferir um certo grau de certeza jurídica, e eu vou retornar a esse ponto de certeza jurídica algumas vezes na minha fala. Os países da América Latina tiveram um ganho significativo quando conseguiram o reconhecimento do Sixth Method, também conhecido como Commodities Price Method, o preço, a regra sobre tributação sobre commodities, pelo OCDE. Eu sou da época que o governo Lula tinha um programa para ensinar as regras de preço de transferência brasileira para os países africanos que ainda não tinham uma regra similar, como regra de transição
as regras da OCDE nos idos de 2010, quando a primeira vez que eu fui do secretariado da ONU dentro do Comitê de Peritos. Um abandono completo das regras num interregno de 10 anos, para mim, parece uma revolução. Então, a minha pergunta é, será que nós realmente precisamos nos adequar aos padrões de preços de transferência da OCDE para ascender? Eu deixo a pergunta em aberto. Dada a propensão atual para a adoção de critérios fixos de alocação de lucros, será que a gente não conseguiria fazer a OCDE também se adaptar aos nossos critérios e conceitos em nome da certeza jurídica? Eu também vou deixar essa pergunta em aberto. A segunda questão é a dos tratados. O Brasil é um país importador de serviços, de acordo com dados da própria OCDE. Comparados aos outros países da OCDE, é um dos poucos países que é importador de serviços. Acho que todos aqui irão lembrar das discussões administrativas e fiscais acerca da caracterização de prestação de serviços técnicos dentro do artigo 21 dos tratados e, às vezes, dentro do artigo 12, que trata de royalties. Ambos os artigos, claro, privilegiando a tributação na fonte dos pagamentos efetuados por serviços contratados de empresas no exterior. Com o advento do artigo 12A no modelo da ONU, o Brasil passou a adotar esse artigo em todos os seus tratados, então, quer dizer, como regra e como via de política fiscal brasileira. O 12A, claro, permite a tributação na fonte pela prestação de serviço técnico, mesmo sem transferência de tecnologia. Os mais recentes, tratados mais recentes, são os tratados com a Noruega, adotado em novembro de 2022, que contém esse artigo, e o tratado com a Inglaterra, também de novembro de 2022. O tratado da Inglaterra, de novembro de 2022, não tem nenhuma regra de tributação na fonte pela prestação de serviço. Existe um artigo 12A de 8% reduzido a zero depois de 4 anos, que dentro da vida útil de um tratado é equivalente a nada, e com uma regra de Most Favored Nation Clause, que é a regra da nação mais favorecida. A Noruega também tem uma regra, tem uma cláusula de Most Favored Nation, o que quer dizer, então, que a alíquota zero adotada pela Inglaterra após 4 anos seria, então, aplicável à Noruega também, o que quer dizer que ambos os tratados teriam os seus artigos 12A reduzidos a zero, implicando em uma arrecadação nula no Brasil. Ambos, Inglaterra e Noruega, são países exportadores de serviço. Será que faz sentido uniformizar as regras para todos no padrão do OCDE? Por que será que a Inglaterra ganhou termos tão favoráveis? Acho que isso aí é uma outra pergunta. Eu não sei se alguém mais prestou atenção, eu não pude deixar de notar, depois de ler esse tratado, que a Inglaterra foi um dos parceiros no projeto de preço de transferência do Brasil. Ela foi, na verdade, a financiadora do projeto. Isso pode não ter nenhuma conexão, mas politicamente parece estranho que o Brasil abandone a política de tributação de serviços na fonte repentinamente e em favor de um país com o qual ele desenvolveu relações bastante próximas num futuro recente. Finalmente, e eu tenho tratado bastante com economistas recentemente, e a verdade é que, no final das contas, as contas públicas têm que fechar. E se nós abrirmos mãos das regras de preços de transferências que nós conhecemos atualmente e instantaneamente, vai necessariamente haver um período de transição entre as partes. Há alguma estimativa de possíveis perdas em virtude de litígio de adequação de regras? Quantos novos ingressos representa a adequação? E quanto custa o processo de adaptação? Quanto custa abrir mão da tributação na fonte de exportação de serviço? Todas essas são perguntas que, para mim, continuam sem resposta. Todas essas mudanças no âmbito internacional provavelmente terão que gerar alguma receita no âmbito nacional, e nós estamos em período de campanha por uma reforma tributária ampla. Eu deixo as conclusões para ser tomadas para quem de interesse for e quem estiver ouvindo essa palestra. O último ponto que eu queria tratar realmente voltando àquela questão da certeza jurídica, na questão de resolução de conflitos no caso de disputa entre as partes e entre países. Acho que é de conhecimento de todos, as regras se aplicam com relação a Mutual Agreement Procedure, né, o procedimento de conformidade entre as partes, que é um processo entre países e é um processo secreto.
Na verdade, esse processo ele representa uma oportunidade para as administrações tributárias passem a fazer política fiscal entre países. Isso é um problema que está sendo apresentado até entre os países desenvolvidos, com infraestrutura extensa e conhecimento para tratar dessas questões. Eu não sei, também deixo em aberto aí como é que essas questões vão ser tratadas dentro do âmbito do Brasil, e como que essas questões de política fiscal vão ser solucionadas sem que nós, né, advogados e conhecedores do direito, possamos realmente ter conhecimento dos tipos de acordo que estão sendo adotados. A segunda questão é o baseball arbitration, que, como o nome já diz, é completamente arbitrário. Isso também é uma questão que é posta internacionalmente. Uma parte dá um valor, a outra dá outro valor e o árbitro decide. Será que essas decisões vão ser revertidas a favor do Brasil? De novo, existem estudos econômicos para tratar dos impactos. A natureza dos Advanced Pricing Arrangements, né, os APAs, se públicos ou privados, os países se dividem nessa questão. Tem países que adotam os APAs como públicos, outros não divulgam, fazem com que eles sejam privados. Quais seriam as questões no Brasil? Eu não sei se a regra atual contempla isso, mas isso daí é uma questão que também fica aberta. Eu vou parar por aqui, eu acho que eu já cheguei perto do meu tempo. Eu banquei a advogada do diabo nessa intervenção, mas acho que essas são questões sobre as quais nós ainda não tivemos muita oportunidade de refletir e que são questões que têm que ser tratadas antes da adoção de qualquer regra, se as regras forem efetivamente adotadas. Obrigada. Excelente, muito obrigada, doutora Tatiana. Essa exposição trouxe um panorama geral do tema em termos de política tributária, né, incluindo alguns aspectos num debate internacional, mas sob uma ótica brasileira, inclusive vários questionamentos que merecem a nossa atenção num futuro próximo, né? Sim, com certeza, gostei muito dessa apresentação. E eu estou aqui falando para retificar um erro que eu cometi enquanto eu anunciava a qualificação de cada um. Na verdade, o último a palestrar vai ser o doutor Rafael de Campos Martins, né, doutorando pelo Institute of Advanced Legal Studies da Universidade de Londres, inclusive Barrister na Inglaterra. E, claro, advogado pelo Matos Filho Advogados. Então, feita a retificação, quero passar a palavra para o doutor Francisco Moreira. Lembrei de tirar do mudo, né, as inúmeras participações online que eu sempre esqueço de desligar o meu mudo, dessa vez eu consegui. Boa tarde a todas que nos acompanham, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma honra participar aqui do Congresso do Grupo de Estudos de Política Tributária, ao qual eu já, de antemão, agradeço o convite, em especial o convite do Alberto Carbonar, que me fez o convite pessoalmente. Também agradecendo o tempo da Ana Vitória e do Gabriel pela gentil moderação. E cumprimento também Tatiana, Bruna e Rafael, que são meus amigos pessoais também, além de co-panelistas aqui nesse evento. Eu vou falar brevemente, trazer algumas críticas e fazer alguns elogios sobre a nossa política, potencial mudança da política de tratamento de preços de transferência intangível. Porque eu tenho uma posição que é compartilhada por algumas pessoas, e essa posição ela pode ser muito criticada também se a gente olhar sobre um aspecto eminentemente arrecadatório, mas eu sempre tentei colocar o enfoque desse estudo sobre a ótica econômica também. Por que eu estou falando isso? Porque quando tratamos de intangíveis, a gente não pode deixar de mencionar a política brasileira que vinha sendo adotada desde 1958, lá com a Portaria 436, e todas as regras de dedutibilidade no pagamento de royalties ao exterior, nesse caso, independente de pagamentos a partes relacionados ou não. Relembrando, a regra vigente hoje, ela traz a Portaria 436 de 1958, que ela estabelece uma série de percentuais que são tratados como limites de objetivos de dedutibilidade no pagamento de royalties a título de marca ou a título de transferência de know-how e pagamentos de serviços técnicos e assistência técnica.
Eu não vou entrar na discussão a respeito do artigo 12 dos acordos de bitributação firmados pelo Brasil, mas a gente ainda tem aquela discussão a respeito da conexão do serviço técnico e da assistência técnica com o royalty também, e, eventualmente, o artigo 7º dos tratados, mas isso é outra discussão. O que eu vou tratar aqui é o seguinte: ao longo desse tempo, diversos economistas já fizeram intervenções no sentido de quão prejudicial a política brasileira de limitação à dedutibilidade de royalties era à economia do país. Eu vou citar um exemplo bastante objetivo. Durante a pandemia do Covid-19, nós demoramos um tempo bastante precioso que poderia ter salvado muitas vidas, porque o Brasil estava dependendo de importar o princípio ativo para a fabricação das vacinas de países como a Índia e a China. O Brasil é um país que, infelizmente, não é industrializado de maneira proporcional ao tamanho da sua economia. Eu posso receber muitas críticas com essa afirmação, mas eu entendo que, no mínimo, o Brasil deveria ter indústrias farmacêuticas em montante suficiente aqui no Brasil para produzir o princípio ativo para a fabricação dessas vacinas. A gente teve depois a assinatura de um acordo entre a AstraZeneca e a Fiocruz e a importação das vacinas pela Pfizer, toda essa questão. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: até que ponto a política brasileira de limitação da dedutibilidade de royalties prejudicou a importação de tecnologia ou a transferência de tecnologia para o Brasil? É isso que eu quero colocar. Vou citar um exemplo bastante interessante e recente. Foi julgado na US Tax Court o caso envolvendo a empresa americana 3M. Essa empresa, por conta da portaria 436 das limitações impostas por ela só podia pagar um royalty de 1% pelo uso da marca. Só que, sob a ótica do fisco americano, um estudo econômico valorizou essa marca num royalty mínimo de 6,5%. Então, a empresa se viu no meio dessa disputa e foi autuada nos Estados Unidos por conta dessa diferença que deveria estar sendo cobrada do Brasil e não era em função de uma limitação legal da legislação brasileira. Então, tivemos esse conflito. Brasil e Estados Unidos não possuem acordo de bitributação e a empresa ficou no meio da briga. Isso porque a gente está falando de uma marca. Eu me pergunto, ao longo dos anos, quantas empresas americanas deixaram de licenciar tecnologia de ponta e acabaram licenciando tecnologias de segunda ou de terceira geração para produtos brasileiros. Então, no final, esse custo acaba sendo do consumidor brasileiro que não tinha acesso a todas as tecnologias que poderiam trazer novos produtos e novos benefícios ao consumidor brasileiro. Superado esse ponto, é importante também colocar o seguinte: intangível. A definição de intangível é extremamente ampla. Eu trago aqui a definição que está no CPC 04, que é o pronunciamento contábil que trata da contabilização de ativos intangíveis, e ele coloca como sendo um ativo não monetário, identificável, sem substância física ou incorpóreo. Isto ele tem valor econômico, mas ele não tem uma existência física. Essa definição é importante porque durante muito tempo a gente acabou confundindo o conceito de royalties, está previsto lá no artigo 22 da Lei 4506 de 64, e o conceito de intangível também. Então, aqui vem o primeiro elogio. A medida provisória 1152, ela é uma medida provisória que, apesar da surpresa do mercado, veio no antepenúltimo dia do ano, ninguém esperava mais que ela viesse, ela caminha bem no sentido de revogar todo esse regime que nós temos de limitação de dedutibilidade de royalties e jogar para uma avaliação econômica e uma avaliação de riscos e funções assumidas que será trazido pelo novo regime, pelo novo sistema. É um ponto também bastante interessante que a Lei 9.430, que versa do regime atual de preços de transferência, ela traz as limitações já tradicionais também,
Só que, para fins de royalties, ela deixa bem claro que o pagamento de royalties ao exterior para partes vinculadas não seria objeto das regras brasileiras de preços de transferência, justamente porque ela já tem uma legislação específica, todo um conjunto de normas construído no regulamento do imposto de renda a partir dos ditames da portaria 436 de 58 do Ministério da Fazenda. Então, dentro desse sentido, a empresa brasileira que, por exemplo, inovasse e quisesse licenciar ou alienar intangíveis para o exterior, ela ficava extremamente travada porque você não tinha um método que, de maneira prática, permitisse a essa empresa tratar o pagamento, os recebimentos de intangíveis do exterior de uma parte vinculada, por exemplo, de maneira adequada. Citando outro exemplo, o relatório conjunto que foi realizado entre a Receita Federal do Brasil e a OCDE, todo mundo acompanhou ao longo desses anos, entre 2019 e 2021, eles diagnosticaram uma série de distanciamentos entre o regime brasileiro de preços de transferência e o regime da OCDE, e um ponto bastante interessante foi o exemplo citado, onde uma empresa brasileira poderia desenvolver um intangível, e aí, pelo CPC 04, as regras de formação do custo do ativo intangível, elas são extremamente restritivas. Então, nós tínhamos uma situação em que o custo daquele intangível, enquanto ele ainda não era viável, né, enquanto ele ainda não era economicamente viável, o custo daquele intangível acabava sendo levado para resultado, e somente após um estudo de viabilidade econômica é que a empresa poderia capitalizar os custos relacionados à formação daquele intangível dali em diante. Então, o intangível desenvolvido internamente, ele acabava tendo um custo bastante baixo, e se você quisesse levar esse custo ao exterior e licenciar e vender a propriedade daquele ativo intangível para uma parte relacionada, você poderia usar o método CAP, custo mais 15%. E a sua parte relacionada, que obrigatoriamente seria uma coligada, né, um planejamento tributário bastante comum, essa parte relacionada poderia ter altas receitas sendo contabilizadas ali naquela entidade, e o fisco brasileiro acabava se vendo sem ter mecanismos para capturar toda aquela receita potencial que foi gerada. O tratamento dos intangíveis ele não é simples também nas guidelines da OCDE, mas você poderia ter mecanismos para evitar que essa transação fosse realizada. No mínimo, um laudo econômico que pudesse valorizar o intangível que está sendo transferido ali naquele momento. Então, com o novo regime, eu só tenho elogios, apesar de temer a aplicação prática dessas regras, justamente porque, como a Tatiana mencionou muito bem, são regras totalmente novas. Nós, advogados, consultores e a própria Receita Federal, nós teremos ainda uma curva de aprendizado que vai ser bastante íngreme, mas que eu acho que, no final do dia, esse movimento ele é necessário, ele precisa ocorrer em algum momento para que a gente possa alinhar e colocar as nossas regras de maneira uniforme com o restante do mundo para fazer com que o país evolua também sobre outros aspectos. Então, eu sou bastante entusiasta do novo regime, das nossas regras, e eu acho das novas, e eu acho que o Brasil só tem a ganhar com a sua adoção. Então, eu queria agradecer aí a minha primeira intervenção e depois a gente retoma comentários novamente nos debates. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Nós te agradecemos. Excelente explicação sobre a formação do preço de intangíveis, sobretudo, né, como royalties, com base nas novas regras relacionadas a preços de transferência, as regras internacionais. E agora eu passo para a doutora Bruna Camargo Ferrari. Obrigada, Gabriel. Eu gostaria de agradecer a todos também, organizadores e apoiadores aqui do evento do GEPT. É um prazer
estar aqui com todos vocês, especialmente aqui dividindo o debate com a Tatiana, o Francisco e o Rafael. Tatiana e Francisco já conheço mais, Rafael, acho que é a primeira vez que a gente está aí junto, assim como o Gabriel e a Ana Vitória, mas espero que seja o primeiro de muitos eventos. Eu tenho uma pequena apresentação, eu gosto de colocar, sei que são só 15 minutos, mas como eu vou tratar de um tempinho que não que todos os tratados já não sejam bem áridos, mas eu vou falar um pouquinho sobre ajuste de preços de transferência. Não sei se vocês já estão vendo aqui minha apresentação. Estão vendo, né? E eu criei uma tabelinha aqui um pouco dinâmica no meu próprio critério de inclusão desses ajustes, mas eu acho que é um ponto muito relevante. Eu até vi meu horário aqui para não me atrasar. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para a gente debater? Acho que como o Francisco mencionou, eu também acompanhei desde o começo esse projeto da OCDE, junto com a Receita, e, de fato, assim, a gente, depois de todo esse tempo, claro que vê pontos aí que podem ser ajustados e que podem ser melhorados e são muito bem postos também todos os pontos trazidos pela Tatiana, mas eu vejo aí um grande alinhamento, de fato, com o que a gente tem nas guidelines, que eu acho que era uma das grandes preocupações, né, de como que ia ser trazida essa medida provisória. Então, de fato, o que a gente vê é uma convergência realmente muito par e passo com o que está nas guidelines. Só que alguns pontos, então eu acho que realmente foi um trabalho muito bem feito pela Receita e trazido, ainda que a gente não teve ao longo dos debates, a gente participou de diversos, nós não tivemos ao longo dos debates acesso ao texto, mas o texto correspondeu muito mesmo ao que vinha sendo debatido nos PowerPoints, né? A Receita, inclusive, mencionava muito que a norma ia vir muito semelhante ao que vinha sendo debatido nos PowerPoints. Só que qual era o ponto que eu acho, assim como tudo que é feito, né, eu acho que tem uma grande evolução até o momento de se colocar na medida provisória ou no projeto de lei, mas sempre tem ajustes e possibilidade de melhorias, né? Por que não? O que a gente percebe, né, quem estuda bastante a parte de preço de transferência, é que a gente vê a própria OCDE, né, a Tatiana trouxe alguns pontos, mas o próprio mecanismo, o arm's length e as guidelines, elas estão constantemente em evolução. Não é algo que está ali posto e aquilo é somente um bloco fixo que sempre vai ser aplicado, né? Primeiro que a gente tem um sistema completamente subjetivo, e segundo que a gente tem evoluções até por conta da natureza das operações e como tem evoluído as operações internacionais. É o que a gente vê, por exemplo, com operações financeiras, em que a gente, de fato, teve aí a introdução de questões específicas nas guidelines a partir de 2020, e é o que a gente vê, por exemplo, na discussão dos ajustes. E aí, por que eu estou trazendo toda essa introdução? Eu acho que a gente tem uma evolução muito boa, eu acho que, de fato, a medida provisória está muito alinhada com as guidelines, mas a gente tem possibilidade de melhoras, porque o que eu vejo é a gente tentando trazer a adoção das guidelines da OCDE no que eu chamaria modelo 5.0. A gente quer trazer tudo que tem ali, né? E no último grau que já está implementado e também ainda está em debate no mundo. E a questão dos ajustes me traz uma grande preocupação, focando tão somente neste ponto, ainda que existem outros para a gente conversar. Quando a gente vê ali o artigo 17 da medida provisória e o que a gente tem efetivamente tratando dos ajustes de preço de transferência, a gente tem a possibilidade de realizar 3 tipos de ajustes num primeiro momento e um ajuste que vem com uma operação secundária. O ajuste, eu vou explicar um pouquinho e depois dizer aí meus pontos quanto a esses ajustes. O ajuste espontâneo, ele seria o ajuste que somente a parte relacionada no Brasil faria na sua apuração, né, antes do encerrar do ano. No caso que está previsto na medida provisória, ela faria um ajuste, vamos supor que eu fiz uma operação por um preço de transferência de 100, mas na verdade eu deveria ter ajustado por um preço de transferência, o que seria o arm's length, o que seria o valor que deveria ter sido realizado entre partes não relacionadas, era de 150, então essa parte relacionada no Brasil, ela faz um ajuste espontâneo, porque ela identifica que ela deveria ter calculado um preço maior, de 50 e chega lá no 150, então ela ajusta a sua base de cálculo, ela faz um ajuste espontâneo. Neste ajuste espontâneo, só quem faz o ajuste é a parte relacionada no Brasil. Há a possibilidade do contribuinte fazer este ajuste, pelo que está na norma, há a possibilidade do contribuinte fazer um ajuste compensatório. O que seria o compensatório? Tanto a parte relacionada no Brasil, por isso aqui o meu esqueminha, quanto a parte relacionada no exterior teria que fazer o ajuste. Então, se eu faço um ajuste aqui na minha apuração do imposto de renda, porque deveria ter sido 150 minha operação e não 100, a parte relacionada no exterior, ela também tem que fazer este ajuste
para equivaler aos 150 que eu ajustei aqui, deveria ser 150 lá. Então, a operação não foi por 100. Lá ela deveria ter reconhecido uma despesa maior de 50. Então, ambas as partes, parte relacionada no Brasil e a parte do exterior, teriam que fazer o ajuste. Mas até aqui, a gente não mudou o que de fato foi realizado em termos de envio de capital, em termos de realização da operação efetiva. O que se faz é um ajuste tão somente na apuração do imposto de renda ou nas apurações do imposto de renda. E a gente tem a possibilidade, se o contribuinte não fez ajuste algum, ainda que seja detectado, não faça ajuste ou não perceba, da autoridade fiscal fazer esse ajuste. A gente teria, então, o ajuste primário, que quem faz é o fisco, no caso, é o fisco do Brasil, identificando aqui, no caso da nossa legislação, que a parte relacionada no Brasil deveria ter praticado um outro valor. O que acontece depois disso? Quando a gente tem a provisão de ajuste primário, que é quando a parte no fiscal, o fisco do Brasil faz esse ajuste, há possibilidade, que seria o artigo 9º, parágrafo 2º, lembrando que o Brasil não adota na maior parte dos seus tratados, exceto aí os novos, e principalmente os novos eu falo, o do Reino Unido, nós teríamos a possibilidade de fazer um ajuste correspondente. O que é o ajuste correspondente? É o ajuste propriamente do tratado para evitar dupla tributação, que significa que se a autoridade fiscal do Brasil ela faz um ajuste, a autoridade fiscal do outro país ela pode fazer um ajuste correspondente, que é para ajustar a base de cálculo ali da parte relacionada que está no exterior, quem faz é o fisco. E nós temos a possibilidade de prever um outro ajuste, que é o que a gente tem no artigo 17 também, que é o ajuste, aí o 17 e 18, tratando 19, que a gente tem é o ajuste secundário. O que acontece no ajuste secundário? Né? No ajuste secundário, efetivamente, o que acontece é, deve-se realizar, de fato, o reembolso do valor que deveria ter sido performado na operação. Então, enquanto nos outros ajustes eu estou falando tão somente de um ajuste na apuração do imposto de renda feito pelo contribuinte ou feito pelo fisco, quando eu falo ajuste secundário, tem que efetivamente ter a remessa do recurso, pelo menos no caso como o Brasil está prevendo isso. Este ajuste secundário ele é uma operação secundária. Por quê? Primeiro, eu tenho uma operação de preço de transferência que levaria o ajuste, e como eu tenho este ajuste, isso leva a hipótese a uma transação secundária, que a gente fala. Eu teria uma segunda operação decorrente daquela primeira, porque eu não fiz o ajuste do valor efetivamente. Então, eu só tive um ajuste na apuração do imposto de renda e não um ajuste da operação. Este ajuste secundário, ele toma forma diversas, a depender dos países. A gente tem tanta forma disso ser considerado um dividendo presumido, né? Ou seria um DDL, por exemplo, aqui no Brasil, ou ele ser considerado uma contribuição indireta ao capital, que a gente fala, né, Hidden Capital Contribution, ou poderia ser considerado um empréstimo. O Brasil ele foi pela terceira vertente, que é entender que esse ajuste secundário seria um empréstimo. Enquanto não houver o reembolso efetivo do dinheiro, vamos supor, né, que aqui a autoridade, o Brasil identificou no meu exemplo, que era 100, a operação deveria ter 150. Eu fiz lá o ajuste espontâneo, reconheci que era 150, certo? Quando eu fiz esse ajuste espontâneo e reconheci que era 150, eu não fiz o ajuste na operação. Esse valor ele não foi ajustado na operação. A operação, de fato, correu por 100. O que eu ajustei foi na base de cálculo do imposto de renda. O que o ajuste secundário ele faz? Ele exige que seja ajustada a operação realizada. E para realizar essa operação, ajustar essa operação, eu teria que fazer o reembolso desse dinheiro. Enquanto não for reembolsado esse dinheiro, eu teria uma operação de dívida, na verdade, que é uma operação secundária, que é esse ajuste, em que eu vou ter aí juros de 12% ao ano, de acordo com o que está previsto na norma. Isso é o que a gente tem previsto na nossa norma hoje. Quais são os problemas? Primeiro, o ajuste espontâneo, da forma como está previsto hoje na nossa legislação, e assim como o ajuste secundário, eu entendo que a gente poderia enquadrar ambos no que nós temos nas guidelines como compensating adjustments, né? E a gente tem alguns comentários nas próprias guidelines quanto a isso. Primeiro, quando eu faço o ajuste espontâneo e o ajuste compensatório, de fato eu não estou ajustando a operação, então eu não estou exercendo o arm's length efetivamente. Mas eu posso gerar um problema de dupla tributação se a parte relacionada no outro país não fizer o ajuste. Né? Enquanto eu só faço o ajuste espontâneo no Brasil e não tenho outro ajuste do outro lado, estou tributando potencialmente 2 vezes, porque eu não estou reduzindo do outro lado, se aqui eu ajustei para maior. No ajuste compensatório, ainda que tenha a previsão na nossa norma que o outro país da parte relacionada vai fazer o ajuste, ninguém disse para aquele outro país, e ninguém pode dizer isso, que ele é obrigado a fazer aquele ajuste compensatório. O país da parte relacionada no exterior, ele não é obrigado a fazer o ajuste compensatório. Significa que se a parte relacionada no exterior tiver um país que não aceite fazer esse ajuste, a gente também vai ter um caso de tributação. Poxa, mas esse é o fim da linha? Não. A gente pode usar o MAP, né? Pode usar o Mutual Agreement Procedure. Mas eu posso usar o MAP em todas as operações? Eu posso fazer um procedimento amigável em todas as operações? Por exemplo, está no artigo 40 da MP?
Não, a princípio o Mutual Agreement Procedure, e que se a gente for olhar inclusive na instrução normativa que regula isso desde 2016, depois mudou em 2018, a gente só pode fazer em países que a gente tem acordo contra a dupla tributação. E o Brasil não é um país que tem lá acordo com todos os países, né? A gente tem acordo com alguns poucos países. E aí vem diversas ponderações. Por exemplo, como é que vai ficar esse ajuste se eu estiver com um país que eu não tiver tratado, não tenha, eu entenda que haja uma dupla tributação, porque eu não fiz o ajuste no outro país, só que eu não tenho acesso, eu não tenho um tratado com este outro país. Como é que vai ser regulamentado isso pela Receita? A gente não sabe. Isso é um MEP? A princípio, não. O MEP seria para evitar dupla tributação no termo das convenções, dos tratados estabelecidos entre os países. Então, e quando a gente lê o artigo 40 da MP, ele vai nessa mesma linha. Então, preocupação aqui também. E um outro ponto específico, que eu acho que é importante destacar também na nossa medida provisória, quando eu faço o ajuste secundário, da forma como está aqui hoje, a gente tem um juros de 12% fixo, pré-determinado, que não necessariamente e não é arm's length, a princípio. Por que é 12%? Né? Por que não seriam outros juros? A outra questão é, por que foi escolhida a operação de crédito, que, no meu ver, é inclusive até mais complexa, porque você não permite fazer um set-off de uma forma mais fácil. Quando a gente olha o que está nas guidelines, o que tem de previsão efetivamente é que os países deveriam, inclusive, evitar fazer o secondary adjustment para evitar ter, né, dupla tributação e tentar buscar, inclusive porque o outro país, né, Brasil resolveu lá que ele tem que fazer um ajuste secundário. Se o outro país da parte relacionada não entender que ele tem que fazer esse reembolso, né, e não fazer este valor, você vai ficar com esse juros de 12% ao ano contando até o dia que você sanar esta operação. Veja, o que tem de previsão nas guidelines é que você deveria tentar aplicar o ajuste secundário se de fato há o intuito de, né, lesionar o fisco, etc. É como se fosse assim uma operação que foi feita com o intuito de, né, gerar essa redução de tributação, né, para evitar, quase como evitar aí uma questão quase lesiva, etc. Ou lesiva abusiva, que a gente vai dizer, né, não lesiva em si, mas tudo isso tem que ser considerado quando a gente lê as guidelines, e me preocupa a forma como está sendo trazido hoje, e acho que até tem um pouco de confusão entre os tipos de ajustes, porque a gente pode levar essas duplas tributações, e a forma de realizar isso hoje seria via MEP, mas o MEP não necessariamente vai ser aplicado para tudo, e a gente também tem uma insegurança do como isso vai vencer a regulado na instrução normativa. E acho que é um ponto interessante também, é colocar aqui que, de acordo com o que está na medida provisória hoje, a gente o contribuinte só poderá fazer o ajuste espontâneo para aumento da base de cálculo. Então, vamos supor que no meu exemplo, a operação eu fiz por 100, deveria ter sido 90. Eu não vou poder fazer o ajuste espontâneo para reduzir a base de cálculo. Né? Se eu estou falando em arm's length, eu deveria poder fazer para cima e para baixo o ajuste, já que o arm's length é o preço que deveria ter sido praticado no mercado, né? E não necessariamente só para aumentar a arrecadação. Isso gera uma certa resistência, obviamente. O outro ponto é o ajuste compensatório que eu faço, né, as duas partes relacionadas, aqui partindo do pressuposto que o outro país vai aceitar esse ajuste compensatório, eu posso fazer para aumento da base de cálculo e para redução, de acordo com o que a gente tem previsto na medida provisória, desde que corresponda às formas e prazos que vão ainda ser estipulados pela Receita. A gente ainda, obviamente, não teve acesso à instrução normativa, acredito que vai ser bem regulamentado, mas ou é desta forma ou via MEP. O ponto é, de novo, como é que a gente faz aí em países que não tiverem tratados, né, contra a dupla tributação, como que vai ser ajustado isso? Será que isso vai vir, de uma certa forma, regulamentado na instrução normativa? Acho que são pontos que eu coloco aqui para a gente analisar. E aí, passando um pouquinho, só para não tomar muito ainda do meu tempo, mas estes são os principais comentários que eu tenho quanto aos ajustes e tentando explicar um pouquinho o que é cada ajuste, porque eu sei que para várias pessoas com quem eu tenho conversado, fica realmente aí esta certa confusão, né? Lembrando que a autoridade fiscal lá não é obrigada a fazer o ajuste secundário, muito menos é obrigada a fazer o ajuste compensatório também. E aí eu trouxe um pouquinho das guidelines, porque é importante saber que a gente está, sim, se baseando nas guidelines. Não precisa estar lá expresso, eu estava virando todos os slides aqui, que a OCDE está se baseando nas guidelines, mas ela está, de fato, quando a gente olha o que está nas guidelines, é muito do que está sendo trazido. Mas, de fato, a gente tem trazido no 5.0, só que a gente precisa tomar cuidado, eu acho que o cuidado tem que ser, inclusive, nas emendas também que foram propostas e que poderão ser propostas aí também em Senado, quanto a essas potenciais duplas tributações. Né? Então, quando a gente vê
o que temos lá de comentários nas guidelines, a gente vai ver especificamente o quê? Que esses ajustes compensatórios, ou até a gente poderia considerar o espontâneo dentro também, eles não são reconhecidos por muitos países da OCDE, né? Porque primeiro, porque ele não reflete a transação atual, e segundo, que ele pode levar a dupla tributação, como eu mencionei. Especificamente, quando a gente fala o secondary adjustment, o que a gente tem, de fato, é que não há a previsão, né, nem a recomendação do secondary adjustment efetivamente. E aqui a OCDE deixa claro que ela nem proíbe, nem recomenda que seja implementado os ajustes secundários, né? Porque e tem uma complexidade em fazer, né, esse reembolso efetivo deste valor. E aí o que a gente vai ver que, por fim, que eu já comentei um pouquinho, eu acho que eu queria só colocar mais um ponto aqui, fora a questão do MAP, é a questão da base de cálculo, porque quando a gente olha as emendas, eu não sei como é que eu estou aqui de tempo, pessoal, mas quando eu olho aqui as emendas, depois a gente pode passar numa segunda rodada, a gente tem muitas emendas que tentam tirar, né, deixar o ajuste espontâneo para cima e para baixo, para aumentar ou reduzir a base de cálculo. Veja, se a gente for fazer ajuste espontâneo para reduzir a base de cálculo, quando eu trato do ajuste espontâneo, que poderá levar, então, ao ajuste secundário, como que vai ser no caso ao contrário? Quando o Brasil poderia reduzir a base, teria, na verdade, uma dívida com o país de fora, a gente não tem nenhuma previsão para isso. Poderia entrar em discussões de imposto de renda na fonte, pode discutir coisas aqui que eu nem tenho visto tantos para ponderar, mas que eu fico refletindo a respeito e que eu acho que podem levar a discussões. Eu vou tirar aqui, acho que a gente vai ter uma segunda rodada, porque eu acho que eu já passei aqui do meu tempo. De toda forma, espero que tenha ficado claro que eu estou falando sobre os ajustes, mas eu acho que esse é um ponto importantíssimo da medida provisória atual. Acho que é algo que a gente pode melhorar. Eu não sei, eu vou falar um pouquinho depois das emendas. Sinceramente, eu não sei se as emendas que estão postas resolvem exatamente esses conflitos, porque por um lado a gente resolve, por outro não. Claro que as emendas que visam aí retirar o ajuste secundário já eliminam pelo menos este problema maior. Mas eu volto a falar aí com mais detalhes numa próxima rodada. Doutora Bruna, muito obrigada pela exposição. É com certeza um papel difícil, né, abordar os ajustes da base de cálculo num intervalo tão curto de tempo, principalmente de uma forma tão didática. Para prosseguir, eu passo a palavra agora para o doutor Rafael, que vai abordar alguns aspectos de operações intercompany. Doutor Rafael, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Ana. Acho que todos estão vendo aqui minha tela, eu prometo ser bastante breve. Primeiro, queria agradecer a liderança do GPT pelo convite. Enfim, e eu acho que é muito em linha aqui, até com o ponto que a Tati trouxe, o Francisco e a Ana, especialmente em relação à dificuldade de adotar esses critérios aqui, bastante mais subjetivos, né, do que a gente tem hoje nas margens fixas. Eu só, enfim, concordo aqui em gênero do meio grau, queria só fazer algumas considerações preliminares, então, antes da gente entrar aqui no ponto. Eu acho que eu concordo com o ponto da Tatiana, realmente, hoje, as regras de hoje, elas podem não ser perfeitas, mas elas têm seu valor, elas trazem um nível de consistência para o sistema que não é trivial, né? Só você ver o volume de discussões que existem no exterior em relação a isso, especialmente eu lembro aqui o livro do professor Eduardo Baistroik, da Universidade da LSE, que enfim, escreveu um tomo aqui, basicamente, tentando mapear todos os tipos de autuação envolvendo TP no mundo, para demonstrar o nível de complexidade que essa questão assume mesmo em jurisdições ditas mais sofisticadas, tá? E aí, além disso, um outro ponto trazido, né, que acho que foi trazido também pelo Francisco, mas também pela Tatiana, que é a própria questão da aplicação dos MAPs, né? Então, da aplicação dos MAPs no âmbito dos tratados. E recentemente teve um caso, eu só achei uma referência enfim, dos nossos ouvintes, que é um caso super interessante da GE Financial Incorporated contra o HMRC na Inglaterra, que foi julgado agora no final de 2011, e aí o caso, enfim, ele tem discussões particulares deles, mas o que eu acho interessante para o que a gente está discutindo hoje é que era uma discussão de TP que foi submetida em três situações diversas a um procedimento de MAP, tanto
entre as autoridades inglesas quanto as autoridades norte-americanas, ou seja, autoridades supostamente sofisticadas, né, que têm conhecimento, e que basicamente a solução no final foi não há solução, eles não chegaram no meio do caminho, e o contribuinte continuou sendo autuado na Inglaterra, e, enfim, na verdade, houve um double taxation, né, de alguma coisa em torno de $500 bilhão. Então, enfim, eu trago isso para dizer que às vezes a gente vê uma defesa enfática dos MAPs. Eu acho que os MAPs são um bom instrumento, a gente aqui não está desmerecendo o MAP, mas na aplicabilidade deles, eles ainda deixam muito a desejar, e já em jurisdições já testadas, né, quiçá o Brasil iniciando esse processo, ainda tendo um ranço muito forte de discussão de abrir mão de tributação, etc, etc. Então, esse é o ponto. Acho que só um último ponto em relação à questão trazida pela Bruna, antes da gente, em relação aos ajustes secundários. É interessante, acho que lembrar, teve um caso razoavelmente antigo, mas tem um caso no CARF, o caso Nokia, que foi um caso, inclusive, que discutia a tributação por PIS/COFINS de notas de crédito, emitidas exatamente para fazer o ajuste de base. E que no final se entendeu que sim, elas estariam sujeitas ao PIS e COFINS. E na MP hoje, por exemplo, como às vezes me parece, né, e aí enfim, os demais palestrantes são muito mais gabaritados que eu e podem me esclarecer meu engano, a gente não tem ali uma previsão específica de não incidência desse tipo de tributação, e isso parece que isso não foi exatamente discutido, né? Então, a própria questão da incidência do PIS e COFINS sobre receita financeira, etc., a própria incidência do PIS e COFINS na emissão da nota propriamente dita, né? Acho que são todos assuntos que ainda vão precisar ser bastante revistos, e que, assim, a priori, a leitura inicial parece algo bastante simples, né? Mas que eles criam diversas complexidades ali no decorrer. Então, passando, acho que é só pela apresentação aqui, o que eu gostaria de falar, basicamente são alguns pontos um pouco específicos aqui sobre operações financeiras, tá? Eu estou resgatando um pouco aqui da minha experiência mais recente discutindo essa operação com os clientes, e demonstrando e tentando aqui trazer aqui para um campo mais pragmático como essas regras da OCDE e da própria MP funcionam, ou supostamente funcionam, considerando que elas são recheadas de termos bastante subjetivos, que não tem uma explicação clara, que não tem uma definição fechada, que não trabalham com margens fixas e tal, como a gente está acostumado aqui, né, na nossa metodologia ainda atual, da 9430. São desculpas, tendo pequenos problemas técnicos aqui. Então, basicamente, eu acho que a questão da operação de dívida, e aqui eu trago, na minha ideia, não é percorrer não é percorrer todo o texto aqui, mas é só para a gente ter isso no radar, tá? Acho que o primeiro ponto aqui interessante quando a gente discute operações de dívida é a classificação da operação como operação de dívida, ou que tende a se chamar como uma operação de capital. Tá? Porque, da mesma forma, quando a gente discute na MP, no próprio texto da MP, a questão do que chama dos shareholder services, né, que eles seriam indedutíveis, e aí entra-se numa discussão do que seriam shareholder services para fins de um serviço pago no Brasil, né? Se ele seria em benefício da parte vinculada brasileira, seria em benefício do acionista no exterior. Em mutatis mutandis, a gente tem uma discussão parecida na questão das operações de dívida, né, onde a gente tem a descaracterização de operações de dívida que sejam entendidas como operações de capital. E aí, o que é uma operação de capital é um ponto, novamente, um ponto bastante discutível. Aqui eu trouxe aqui nesse box laranja alguns dos critérios, mas como se pode perceber, né, eles são bastante subjetivos, tá, em termos de aplicabilidade, mas essencialmente é uma discussão, e aí essencialmente acaba sendo uma discussão de
risco, ou em outras palavras, se aquela transação da forma posta teria sido uma transação que poderia ser realizada entre partes não relacionadas, ou seja, um credor do exterior e assumindo aqui a posição brasileira como importador de capital, né? O credor não residente, ele entraria naquela operação de crédito se ele não fosse vinculado à parte brasileira, né? E aí, novamente, não sendo, ou entendendo que essa operação, por exemplo, debêntures perpétuos de longuíssimo prazo para um devedor brasileiro com um risco de crédito abaixo do permitido, essa diferença desse valor e os juros atrelados a ela seriam entendidos, por exemplo, como operação de capital e indedutíveis no Brasil. Tá? Se a gente tiver um tempo, eu vou tentar passar aqui por um exemplo prático de como é que é a aplicação do que seria uma taxa livre de retorno, do que seria uma taxa ajustada de risco, como isso supostamente é feito no exterior, né? Onde aplicam-se critérios também bastante subjetivos, mas o conceito, eu queria, antes de a gente entrar nesse exemplo prático, eu queria abordar um pouco essa questão das operações de capital, tá? E aí, nesse sentido, aqui eu trago só um exemplo, as discussões dos guidelines, né, lá do novo capítulo, elas tendem a ser, novo capítulo 20, eles tendem a ser bastante, novamente, bastante subjetivos, mas os exemplos tendem aqui a nos dar um pouco mais de norte. E aí, aqui o exemplo que eu trago é essencialmente o exemplo que eu apontei anteriormente, quer dizer, olha, eu tenho uma operação de crédito entre uma parte vinculada no exterior e um devedor no Brasil, essa operação, ela de fato é uma operação que é arm's length, pelos seus critérios de assunção de risco, de taxa de juros aplicada, de conversibilidade, enfim, é uma operação que nós poderíamos entender como poderia ocorrer em arm's length, e não sendo, você necessariamente teria que fazer aqui os necessários ajustes no Brasil. O que é interessante, e aí eu trago aqui um exemplo do lado, que é um exemplo recente que eu me debrucei com alguns clientes, tá? Que é a questão de você ter realização de funding de instituições financeiras no Brasil por meio de letras financeiras subordinadas, sendo as letras financeiras, né? Instrumentos específicos para fazer financiamento de instituições financeiras no Brasil, sendo que o caráter de subordinação dessas letras tende a ser considerado para fins de compliance com Basileia 3, capital prudencial, etc, etc. E aí o interessante é que, a priori, esse tipo de operação, por exemplo, ela é uma operação que ela estaria bastante próxima de um limiar de uma discussão se seria de fato uma operação de capital ou se seria uma operação de dívida. Porque normalmente elas têm prazos muito longos, elas usualmente são feitas com credores, né, com devedores que têm pouco histórico de crédito, né, normalmente são subsidiários locais, etc, etc. E, então, isso necessariamente cria um certo estresse no que seria essa divisão, digamos, mais equitativa, né, ou mais straightforward aqui do que seriam operações de dívida versus operações de capital. E aí, nesse caso, por exemplo, e aí trazendo só um pouco aqui de direito comparado, esse é um caso, por exemplo, que na Inglaterra entendeu-se a norma não aplica a recaracterização desse tipo de operação como operação de capital, a despeito de existir uma previsão nas regras de TP inglesas que, da mesma forma, seguindo o modelo OCDE, trazem essa distinção. Por quê? Porque eles entendem que existem algumas operações cuja a questão regulatória se sobrepõe a eventuais discussões dos modelos gerais dentro dos guidelines. Tá? Então, eles fazem referência expressa à questão de capital prudencial da Basileia 3, mas, por exemplo, no Brasil, toda a discussão de SUSEP, de capital regulatório, etc., etc., inclusive de outras agências regulatórias, eu acho que seriam questões que podem vir a ter um tratamento diverso.
tá? Dessa colocação padrão que a gente hoje começa a buscar aqui o real significado do que seria o padrão OCDE. Então, basicamente, tendo feito esses comentários, o que eu acho, e eu tenho só 2 minutos, então qual seria a minha ideia aqui? É basicamente passar rapidamente por como funciona a aplicação daqueles institutos razoavelmente subjetivos quando a gente traz para, de fato, discutir uma operação entre partes relacionadas, né? Então, qual seria a taxa de juros aceita entre uma investida brasileira, um credor estrangeiro, nesse tipo de operação de crédito? O que vem se convencionando, e se discute muito se a gente aplicaria ou buscaria benchmarks no mercado de dívida, de instrumentos de dívida cartolarizados, né, bonds, notes, etc., ou em mercados de contratos propriamente ditos. E lá fora tende a se aplicar muito mais, inclusive para contratos de dívida por meio de contrato, buscar em bancos de dados de instrumentos de dívida, como debêntures, etc., meramente pela quantidade de exemplos e pelo volume de benchmark que você conseguiria puxar. Tá? Então, isso é bastante normal. Aqui é sempre importante, e eles lá têm essa tabela, né? O S&P tem uma tabela, mas outros também têm uma tabela, porque o ajuste tem que ser feito com base também. Um outro elemento importante é qual seria a classificação de risco de crédito da sociedade, do devedor, descontado o que seria a classificação de risco do grupo como um todo, o que não é algo simples, não é algo trivial, especialmente se você trabalha com conglomerados que usualmente têm uma única classificação de risco, né? Então aqui, por exemplo, são modelos do S&P, e o Fitch também tem outros, de como eles tentam fazer a reclassificação desse risco para buscar o benchmark correto nesses bancos de dados, que é basicamente o banco de dados do Refiniv. E eu acho que é isso, gente. Eu fico por aqui, eu tenho alguns outros pontos, mas acho que a gente pode discutir posteriormente. E eu acho que eu fico dentro do meu tempo. Queria agradecer novamente aí as participações dos meus colegas, foram muito, muito mais assertivas e interessantes que a minha, e eu fico aqui aberto para a gente participar do debate. Não diz isso, foi excelente sua participação, gostei bastante, gostei que você abordou uma variedade de tipos de operação muito grande, operações com capitais, operações de dívida, e agora eu gostaria de passar para a segunda parte, que é a parte em relação a operações, não a apresentação de cada ponto, mas de debate entre os pontos, que nós vamos responder perguntas, se existirem, se houverem, e também apresentar, questionar, no caso, cada participante questionar o que foi dito pelo outro, discutir a questão. Então, começamos com Tatiana Falcão. Passo a palavra. Desculpa, estou aqui procurando o botão do mute. Então, existe alguma pergunta para mim? Como é que funciona essa parte? Desculpa, eu estou meio despreparada. Não, eu acho que essa parte é mais para a gente colocar algumas ponderações sem ter algum roteiro específico. E eu acho que a gente pode colocar alguns pontos para discussão. E aí eu vou pegar um gancho na fala da Tatiana para ouvir a opinião dela sobre um outro ponto também. Pelo que eu entendi, Tatiana, na sua opinião, a mudança total e o abandono total do regime atual de preço de transferência do Brasil não seria uma pré-condição para eventual ingresso na OCDE. E, pelo que eu acompanhei das discussões dos debates ao longo dos últimos 3 anos, sim, a Inglaterra foi uma parte extremamente importante. Um dos offices lá do Her Majesty, na época, inclusive financiou financeiramente a viagem de alguns membros da OCDE para virem até Brasília também para debater. Mas eu acho que
o Reino Unido ele foi extremamente perspicaz em entender a importância que, na minha opinião, que a eventual mudança do regime de preços de transferência poderia trazer na relação bilateral, porque eles estão no momento de Brexit, estão procurando parceiros comerciais fora da Europa para poder meio que compensar a eventual perda de comércio bilateral que eles venham a ter saindo do bloco da União Europeia. E, além disso, também queria ouvir a tua opinião, e aí a opinião dos demais, porque a gente tem uma pressão muito grande das empresas americanas também, e toda essa limitação ao Foreign Tax Credit, que vai afetar empresas americanas que tenham negócios com o Brasil, por conta de ausência do Arm's Length Standard adotado aqui no Brasil e eventual diferença nos critérios de fonte também. E isso tudo para chegar na minha conclusão e a minha opinião pessoal, que essas regras devem passar, mas elas devem passar por motivos distantes da adesão ao CDE. Na verdade, elas devem passar porque a conclusão da Receita Federal ao longo desses anos, em que ficou se estudando a diferença entre os modelos, foi justamente de que isso poderia aumentar a arrecadação do Brasil. E, inclusive, eu já peguei umas 2 manifestações do ministro Fernando Haddad na imprensa. Saiu uma matéria no Brasil Journal recentemente, uma matéria equivocada sobre um aspecto, mas que trouxe uma declaração dele entendendo que poderia aumentar a arrecadação. E uma outra intervenção dele no valor econômico também. Então, eu acho que o governo federal ele tem interesse na aprovação das novas regras, e a gente também observa isso quando a Bruna traz um quadro bastante interessante de 107 emendas legislativas propostas à medida provisória 1152. Então, isso mostra que você tem vários congressistas também interessados no tema, tem muita gente trabalhando com lobby também por essa aprovação. Isso tudo pode ser levado em consideração aí nos próximos meses. Todo mundo me pergunta, Francisco, qual a sua opinião? Eu falo, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que ele está caminhando para um cenário em que isso pode ser aprovado também. Então, enfim, queria usar esses comentários aqui para dar um kick-off aí no nosso debate também, ouvir a opinião de todas e todos os palestrantes também. Obrigada, Francisco. Já deu uma entrada boa. Desculpa, pode falar, Tati. Não, só na questão, começando pela questão do IGMRC, acho que, assim, de fato, eles financiaram todo o processo de adaptação do Brasil às regras de preços de transferência, por bem e por mal, né? A gente não sabe se de fato houve qualquer tipo de impacto ulterior. Você está corretíssimo, eles estão procurando parceiros comerciais após o Brexit. Então, eu acho que o Brasil seria um parceiro. Na verdade, também, são as 2 grandes reivindicações que a gente ouve das grandes companhias, né? A falta de um tratado com a Inglaterra e a falta de tratado com os Estados Unidos. Então, aí a questão da falta de tratado com a Inglaterra fica solucionada a partir do momento que você tem um tratado para evitar dupla tributação, ainda que um tratado, do ponto de vista brasileiro, muito ruim, porque vai de encontro com todas as políticas públicas que a gente tem que aplicar, nossos não muito tratados, mas no pouco que a gente tem, a gente tem certos padrões, né, que têm sido observados em todos os tratados, e, na verdade, o Tratado da Inglaterra ele vai de encontro com muitas dessas posições que a gente vê firmadas ao longo dos anos. Se tem alguma influência, eu também deixei a pergunta aberta, porque eu, claro, não sei, se é uma questão muito política. Mas, normalmente, né, é que nem você conhecer uma pessoa. A pessoa, se você conhece a pessoa, ela se torna seu amigo, você trata melhor, você joga golfe, você, né, se aproxima da pessoa. E aí, claro que você acaba abrindo exceções na hora de negociar. E eu acho assim, do ponto de vista diplomático, e eu não sou diplomata, mas eu lido com muito diplomata, eu acho particularmente ruim para o Brasil, porque se você prestar atenção nos últimos 2 tratados, eu trouxe o da Noruega, acho que, posso estar errada nas datas, mas foi uma coisa tipo, dia 22 de novembro a gente assinou um tratado com a Noruega, e dia 29 de novembro a gente assinou um tratado com a Inglaterra.
foi um seguido do outro. E no da Noruega, a gente bota o artigo 12A. E no da Inglaterra, na verdade, tem o artigo 12A, mas é como se não tivesse, porque o tempo de vida do tratado é quase que inexistente, da cláusula é quase que inexistente. Então, assim, eu acho que do ponto de vista diplomático, você realmente você cria uma questão, né? Por que você abriu mão disso quando da negociação com a Inglaterra e não pôde abrir mão disso quando da negociação com a Noruega? Por que você está tratando dois membros da OCDE de formas diferentes, se você parar para pensar? Então, isso é fora da questão da preço de transferência, mas é um ponto a ser considerado. Quando eu trago à tona esse ponto de que eu acho que a gente não precisa, e de fato eu tenho essa opinião, a gente não precisa, o processo de ascensão não requer que nós adotemos completamente todas as regras dos guidelines de preço de transferência, porque isso não quer dizer que você não vai adotar os guidelines, não quer dizer que você não vai aderir ao arm's length. Quer dizer que pode ser que algumas regras sejam adaptadas para a realidade do Brasil, conforme elas têm sido até o momento, talvez um pouco mais propensiosas, um pouco mais subjetivas com o passar do tempo, talvez um processo de transição fosse adequado, mas você vê dois processos completamente opostos. Um do Brasil se distanciando das regras formulaicas e se aproximando das regras mais subjetivas dos guidelines de preço de transferência. E, de outro lado, a OCDE saindo dos guidelines e entrando nas regras formulaicas quando ela está tratando da digitalização da economia. Não parece fazer sentido. Além disso tudo, né, tributação internacional não acontece de forma estanque, né? Tudo, de alguma certa maneira, é conectado. O que a gente tem hoje em dia? Uma mudança de foco dessas questões de BEPS, que a gente tem estado envolvido nos últimos 10 anos, e entrando mais em foco as questões ambientais. O Brasil é chave nas questões ambientais. Todo mundo quer tratar com o Brasil quando vem em questão ambiental. A OCDE vai sediar o Global Forum for Climate Mitigation Approaches, foi eleita pelo G7 e a Alemanha, quando presidente, para sediar o Climate Club, junto com o International Environmental Agency, e eu não vejo como nenhuma dessas iniciativas possam ser realizadas sem quer dizer, não é para ser, atualmente, não é para ser nenhum tipo de BEPS 3.0, mas acho que ao longo do tempo, depois que eles passarem por uma parte inicial, que eles estão dizendo que eles vão fazer análise de normas para contrastar e achar regras uniformes na questão de tributação ambiental, vai passar a ser uma questão um pouco mais negocial, sim, porque para cumprir com as metas do Tratado de Paris precisa ser uma questão negocial. E como é que você vai tratar de questões dessa natureza, né, e não envolver um país que é que detém a maior floresta tropical do mundo? Então, eu acho que assim, o Brasil tem um poder de alavanca até maior, talvez, do que ele entende ter. E eu acho que se tivesse forçado a mão um pouco, se de repente tivesse tentado também negociar para poder incluir um pouco as regras, algumas regras um pouco mais objetivas, talvez tivesse conseguido. Eu não sei se está tarde demais no processo. Também fica esse ponto aberto, né? TikTok, se a MP vai ser convertida em lei ou não. O prazo está correndo. Mas eu não sei se ainda existiria algum leverage, né? Você teria a possibilidade do Brasil hoje em dia ainda tentar se aproximar um pouco das suas naturezas, porque eu acho, eu efetivamente, isso é uma questão que eu realmente acredito. Eu acho que a questão da receita é uma questão que todo mundo trata assim, tem a questão da receita. Tem a questão da receita. A receita a gente vai tratar depois. Pode ser que tenha impacto na receita. Todo mundo fala, vai haver um aumento de receita. Cadê os estudos? Assim, eu adoraria ver, porque quando a gente trata de reforma tributária em qualquer país estrangeiro, a primeira coisa que aparece são os impactos econômicos. Eu não vi os impactos econômicos ainda na questão brasileira, nem do processo de reforma tributária, nem na questão de conversão ao OCDE lá pelas regras de preços de transferência. Isso é um ponto meu mesmo. Eu gostaria de ver esses estudos. Assim, eu acho que seria essencial, na verdade, a divulgação de um estudo dessa natureza. Eu acho, só voltando no ponto, né, da Tatiana, é verdade, assim, você hoje, né, você com
acompanhando o mercado, você vê algumas evidências, mas são evidências de caráter muito anedótico, assim, mercados que você percebe claramente que vão ter impactos significativos. Então, basicamente, grandes exportadores que usam trades no exterior, acho que é Erivezeiro, inclusive isso é matéria já, acho que no Brasil Journal, salvo engano, ou posso estar me confundindo aqui pela referência do Francisco, que pode ter sido valor, alguma coisa do gênero, mas claramente também abordando, olha, e é previsível, né? Óbvio, assim, que você trabalha hoje com a margem fixa, então você teria que trabalhar com uma outra margem. Acho que um dos motivos, né, que talvez tenha reduzido um pouco a reticência de alguns players que hoje já operam com bastante sucesso, com base nas normas da 9430, me parece ser, ou alguma coisa que discutiram muito comigo, a questão da Treasury Decision 9959 lá do IRS americano, né, que trouxe aquela discussão sobre a questão de aceitabilidade dos foreign tax credits se o Brasil, né, mas o país, o source country, no caso o Brasil, estaria ou não em compliance das regras de TP. E aí, enfim, acho que talvez isso eu percebi que isso foi um fator, pelo menos nas conversas que eu tive, que foi um fator que tem levado aí algumas partes mais recalcitrantes a aceitar como fato enfim, como fato definido, que a gente em algum momento teria que andar. Eu concordo que, a priori, há muitos anos, né, inclusive o Schroeder também escreveu um artigo dizendo que as disposições da 9430 funcionam, são boas, desde que você tivesse a aplicação daquele dispositivo específico que permitiria sempre a mudança para situações de alguns contribuintes que levassem seus pleitos, mas o que a gente sabe de histórico, inclusive, é que as poucas vezes que isso foi feito, inclusive pelo setor petroquímico, etc., isso nunca foi recebido pelo fisco. Então parece que assim, é uma profecia autogerada, né? Que talvez se fosse algo que fosse mais receptivo desde lá de trás, hoje a gente tivesse, por meio de ato declaratórios interpretativos ou qualquer outro instrumento que o valha, um rol de outros dispositivos, outras métricas que não as regras fixas, que, enfim, acabavam engessando algumas operações. Em relação só ao ponto e aí eu trazendo só aqui para a discussão das operações financeiras, é interessante que hoje a gente, né, a colocação da AMP e também da próprias guidelines é no sentido de taxa ajustada de risco, taxa livre de risco. O que a gente hoje não tem claramente é, para fins de MP, qual seria essa taxa livre de risco, né? Porque ele coloca sob a perspectiva do credor. E, por óbvio, a taxa por exemplo, de compra de gilts na Inglaterra, ela tem uma taxa de juros completamente diferente aqui da taxa dos nossos tesouros diretos. E isso não necessariamente foi endereçado, isso claramente gera ali uma possibilidade de arbitragem brutal, principalmente nos níveis que nós temos hoje de gap, né, de spread entre a Selic e as taxas internacionais. E também é um outro ponto que enfim, acho que é super importante a gente avaliar. Eu entendo o esforço, né, mas eu acho que ele foi feito talvez muito de afogadilho. O mercado inteiro repousa suas esperanças numa super iene que viria e que a gente sabe como vai vir, né, que ao contrário da CVM, ao contrário de outros órgãos que abrem para consulta pública real, longa, aprofundada, isso vai cair de paraquedas provavelmente em 6 meses após a ratificação da MP, vai cair de paraquedas uma IN com 400 artigos, e aí a gente vai ter que voltar aqui para tentar destrinchar como é que cada um daqueles artigos se aplica. Mas era esse ponto. Desculpa, Bruna. Rafael, imagina, eu acho que eu ia aproveitar só para adicionar aqui, como a gente estava falando, e o Chico até comentou, quando a gente analisa ali, né, as emendas, assim, eu não sinto que a sociedade civil, vamos dizer assim, em resumo, né, as empresas aí estão realmente com muitos argumentos contra a medida provisória, o que eu acho que traz, não sei, talvez por questões políticas, né, mas apesar da gente ter tido um pronunciamento aí na semana passada quanto à intenção do governo de caminhar com a MP, uma possibilidade de não passar, né, o que a gente vê nas 107 emendas que foram propostas,
são, de fato, a gente consegue agrupar em alguns grupos específicos, né? Então, a gente vê aí 28 emendas, né? Várias emendas tratando de questão de commodities, mas nada que implica efetivamente em alterar como a MP trouxe a questão de adoção do CUP, por exemplo, ou do nosso PIC com base em preço de cotação, mas esclarecimentos sobre quando eu posso ou não adotar, do que são características econômicas, apesar de tudo isso ser subjetivo. Então, acho que mais preocupações saindo do nosso mecanismo atual e indo para o mecanismo OCDE, né? A gente vê várias emendas, né, quanto à questão de quando isso entra em vigor. Acho que é importante a gente colocar isso falando de TP e falando desse momento atual, né? A gente vê aí 11 emendas, né, falando de quando que entra em vigor a medida provisória, né, a lei, né, o MPV convertido, não em 2024, mas ser obrigatório em 25 ou em 26. Eu acho que um período de transição maior, ele é interessante, sim, para o contribuinte, possibilita, né, uma maior adaptação ao que tem por vir e como vai implementar, e até aprender com a experiência de outras empresas, que talvez já comecem a implementar desde o começo, porque são multinacionais, que aqui tem a controlada aqui no Brasil, né, multinacionais estrangeiras, portanto, né, normalmente essas empresas estão passando por ajuste aqui muitas vezes, por usar um PRL, etc. Então, pode ser que essas até antecipem mesmo, comecem a utilizar antes de ser mandatório. E eu acho que a gente tem aí outros ajustes muito focados na parte de royalties, né, de fato, por conta da indedutibilidade, sempre que for paraíso fiscal. Então, a gente tem questões específicas que estão sendo bastante pontuadas na medida provisória. Por outro lado, nas emendas, desculpa. Por outro lado, a gente tem emendas, as emendas não tratam, ou uma emenda só trata da parte de transição, né, o que vai ser feito com os contratos antigos quando já entrar a norma nova, e a gente não tem, a meu ver, emendas aí que tratam da parte do delineamento das transações, que para mim é um ponto bem importante, e eu acho que a gente tem ali questões que poderiam ser esclarecidas no HORA, por exemplo, e outros pontos que realmente acho que mereciam uma emenda, até para esclarecimentos mesmo, quando e como, né, talvez a operação venha a ser considerada. Mas eu queria adicionar nesse período final também, um pouquinho essa visão, estava falando aqui dos ajustes, né? Na parte dos ajustes, eu não quis colocar aqui a apresentação de novo, depois a gente pode compartilhar qualquer coisa, mas na parte dos ajustes especificamente, né, a gente tem ali 12 emendas, né, que tratam dos ajustes à base de cálculo. Muitas vão em linha com isso que eu trouxe aqui, mas eu acho que a gente tem espaço para melhora, inclusive nas emendas, né, porque algumas emendas, né, várias delas tratam da exclusão do ajuste secundário, outras emendas elas trazem a possibilidade do ajuste compensatório e do ajuste espontâneo serem para aumento e redução de base de cálculo. Só que eu acho que se a gente tiver ajuste espontâneo com possibilidade de redução de base de cálculo, a gente precisa ver se vai ter algum impacto também em ajuste secundário. Eu entendo que não, porque o Brasil não vai querer fazer a conta reversa, né? Que ele teria despesa aí numa operação de secundária de dívida. Então, a princípio, a gente não teria ajuste secundário. Mas, enfim, é um ponto a pensar. Outra questão é que nós temos aí várias emendas que tentam também trazer, não tirar o ajuste secundário, mas colocar um juros arm's length. Veja só, a gente cria uma complexidade ainda maior, porque as operações secundárias vão também ter um estudo para poder determinar os juros. Seria mais padrão de acordo com as próprias guidelines e a adoção do ALP, né, como de fato a base, né, das guidelines, mas assim, eu acho que a gente tem complexidades aqui que não estão sendo ainda abordadas, né? O próprio ajuste compensatório pode levar a dupla tributação, né? Porque o outro país pode não aceitar. O próprio ajuste espontâneo pode levar a dupla tributação. E, de novo, eu acho que eu só queria ressaltar de novo aí que um ponto que eu não vejo também muito lá, o questionamento é como que a gente vai fazer os ajustes compensatórios e potencialmente fazer um ajuste secundário e talvez resolver isso via MEP quando a gente trata de países que não têm tratado contra a bitributação assinados com o Brasil. Eu acho que a gente vai entrar numa situação muito mais complexa, né? Então, isso é importante porque, de fato, por exemplo, se a gente considerar aqui o que a gente estava falando, a gente não tem um tratado com os Estados Unidos, né? Se tiver um conflito, como é que a gente vai resolver? Né? De que forma que a gente vai resolver isso? Né? Eu não tenho um tratado para resolver isso e, como o Rafael mesmo falou, MEP já não é fácil de implementar. O Brasil antes não achava, por exemplo, que MEP deveria ser o preço de transferências. Hoje a gente pode aplicar para o preço de transferência, a gente tem uma regulamentação e etc., mas eu acho que a gente vai ter aí pontos a serem debatidos. Eu não vejo tão claro assim a gente ter um procedimento amigável, inclusive de acordo com o que está na norma e que se faz referência ao artigo 25 e o que está na IN, especificamente sobre MEP, referenciaria países com quem a gente tem acordo assinado.
né? Então, eu coloco esse ponto aqui porque eu acho que é bem importante. A gente vai ter dupla tributação se a gente não, se o outro país não aceitar fazer o ajuste compensatório ou secundário, e ele não é obrigado a aceitar. Então, acho que é um pouco disso que eu renovo aqui minha preocupação, porque isso não está sendo tratado nas emendas também, né? O que está sendo tratado vamos tentar tirar, só que se não tirar, o que a gente vai fazer? Então, acho que eu queria só contribuir com esses pontos finais aí, porque acho que a gente tem tempo ainda para o Senado. Eu só trazendo um ponto, eu acho super interessante, inclusive, a questão do ajuste compensatório, porque, por exemplo, do ajuste secundário, né? Porque é a própria questão salvo engano, do caso 3M, né, o caso 3M foi para o CARF e ele também teve essa discussão nos Estados Unidos, que era exatamente, houve aqui, pagou-se royalties com base no que seria aceito no Brasil, nos Estados Unidos eles entenderam que, acho que seria pelo menos 7%, alguma coisa do gênero em termos de receita, e, enfim, basicamente a 3M não teve uma solução, ela teve que ir lá e foi bitributada, como se fosse, etc., normal, não teve muita saída. Voltando só à questão da commodities, eu acho interessante, eu não sei, eu posso estar enganado, Bruno, provavelmente você deve estar com isso mais fresco, mas em algum dos fóruns que eu estava discutindo, alguém chegou a levantar a hipótese de colocar uma lista, da mesma forma da 1037, com o que seria considerado commodity. Porque, e aí, assim, eu acho, mas é uma discussão interessante, porque, por exemplo, recentemente eu tive uma discussão sobre elementos de terras raras, nióbio, praseodymium, etc. E aí ficou exatamente essa discussão, né? Até que ponto, se você pegasse a ferro e fogo, era assim, a gente ia discutir para esses elementos, mas podem se aplicar para quaisquer outros. Se você lesse a ferro e fogo, você entendia que ele cabia na MP. Mas quando você analisava o mercado não tem players o suficiente para gerar um preço de benchmark, a despeito de existir um preço de benchmark, que é o preço no porto chinês, como é o caso do minério de ferro, etc. O preço do mercado mundial acaba sendo atrelado muito ao preço de FOB no porto chinês. Mas eu acho que assim, mais uma complexidade, que a ideia da commodity, novamente, né, o diabo está no detalhe, quer dizer, a soja, obviamente é commodity, ferro, obviamente é commodity. Dependendo do nível de complexidade que você chega, às vezes você não é uma commodity, ou existe uma discussão extremamente complexa se de fato aquilo é uma commodity ou não, né? Grafeno, materiais sintéticos, etc., né? Então, isso eu acho que falta talvez um pouco, eu acho que isso saindo, enfim, um pouco da ideia dos intangíveis, que tem ali suas milhões de discussões, como o Francisco bem trouxe, mas assim, são questões pontuais que você lendo a MP, você não vê uma solução, assim. E aí você recorre aos guidelines, que no Brasil a gente ainda não sabe o status que ele vai ter, a verdade é essa, né? Em algumas outras jurisdições ele é vinculante, algumas outras jurisdições ele tem persuasive effects, mas os tribunais tendem a ler os guidelines com muito cuidado. Aqui no Brasil é verdade que, pelo que está posto na MP, as is, né, a gente não tem nada lá que indique ou que aponte qualquer indicativo de que aquilo ali seria mais do que algo que o juiz poderia simplesmente falar, não, legal, mas minha interpretação, minha exegese do artigo 17 ou do artigo 18 é outra, então isso aqui não para de pé. E eu acho que é muito ruim, né, porque os guidelines são, enfim, um trabalho de décadas, muito bem fundamentado, bastante subjetivo em alguns momentos, né, eles não têm pretensão de ser ali norma, claramente, você vê, ele tem uma pretensão de ser standard pace, então ele fica em algumas discussões, mas é uma outra preocupação que eu tenho, né, que eu acho que a gente ainda está. A gente acha que estamos no início de um ciclo bastante longo em termos de conseguir mapear, pelo menos, como a gente consegue endereçar os riscos, abordar isso com o mercado, abordar isso com pessoas que vão precisar de assessoria nesse tipo de discussão. Se eu puder entrar rapidinho, até porque eu vou ter que sair em alguns minutos. A adoção dos guidelines é uma questão, eu estou totalmente de acordo com você, Rafael. Eu acho que adotar os guidelines como parte da legislação é um approach que poucos países fizeram e é bastante complexo também, porque toda vez que você tem uma reinterpretação, uma reanálise que normalmente acontece
a cada 4, 5 anos, você tem aí que fazer uma emenda também correspondente no seu legislação pátria. E isso daí dá margem a muitas disputas. Eu acho que você conhece bem a legislação inglesa, você provavelmente deve ter visto já algumas dessas. Então, assim, acho que no Brasil também, né, você quando lê as decisões do judiciário, você já vê que os juízes já leem as regras da OCDE como parâmetro indicativo de qualquer forma. Eu acho que não precisa adotar formalmente por esse motivo, com esse intuito, né? Mas eu queria fazer um parênteses, na verdade, não tem nada a ver com isso. Quando eu falei da questão da Inglaterra, só para dizer que eu estou falando da minha capacidade pessoal, que eu não sei, não tenho nenhum inside information e que eu não sei absolutamente nada do que aconteceu, porque eu percebi que eu posso ter sido um pouco muito enfática nessa questão, mas é só realmente ligação, assim, do fato, né, de que eles realmente participaram do processo e depois da conclusão do tratado. E eu não tenho nenhuma ligação nem com a Receita, nem com a Inglaterra, nem com ninguém. Eu não acho que ninguém agiu de má fé, é só uma questão, realmente era um ponto interessante que eu queria colocar para discussão. E que eu não estou representando a opinião de ninguém, era só isso. Caso isso daí dê alguma coisa. Depois eu fiquei pensando, será que eu fui muito maldosa na hora da minha fala? E a gente fica com preocupação depois. Então, eu já queria colocar isso. Não, mas esse ponto é super interessante, Tatiana, porque quando você olha, por exemplo, países que têm 100, 120 tratados, você claramente percebe que alguns tratados são melhor negociados que outros, né? Assim, por exemplo, o próprio clássico caso lá do tratado Ilhas Maurício e Índia, enfim. E no Brasil a coisa sempre foi, até pouquíssimo tempo, era muito standardizada, né? Assim, você tinha pouquíssima variação entre os tratados, você tinha aquela questão do Japão, que também era 250 base points, mas a questão era muito pontual, né? Acho que quando a gente vai aumentando a quantidade de tratados, acho que é natural que nós tenhamos tratados, digamos, que foram melhor negociados, assim, né? Que o cara que sentou do outro lado da mesa, e o Brasil, por qualquer razão, tinha um interesse ali de fechar aquele acordo daquela forma. E aí você começa a criar assim, o treaty shopping como conceito, ele já existe há muitos anos, exatamente porque você consegue ir abrindo essas brechas, porque são negociações feitas por partes humanas, falhas, enfim, mudanças de governo, questões políticas, enfim. Mas eu acho super interessante, eu acho que talvez isso vai, inclusive, aumentando no tempo, né? Você vai ter tratados com outras jurisdições, outros países que vão ter outras discussões, outros espaços de ajuste que, enfim, permitiriam uma arbitragem, por exemplo. Bom, eu vou aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês. Esse debate foi realmente muito rico. Eu posso dizer por experiência própria que eu aprendi muita coisa agora nos últimos minutos. Eu aproveito também a oportunidade para agradecer ao Dr. Francisco por ter feito os questionamentos que geraram um pontapé inicial aí do debate. E, se for de seu interesse, Francisco, fazer algum comentário final. Caso contrário, a gente pode seguir também para o encerramento do evento. A gente já estourou um pouquinho o tempo, mas esse tema merece bastante, né? Não, sem dúvida, mas eu gosto de dizer que mais importante do que qualquer coisa que eu tenha para falar é o tempo das pessoas que estão nos assistindo. Então, eu só queria agradecer todo mundo que teve paciência de ficar até o final, e acho que foi sensacional também. Fico à disposição, agradeço mais uma vez. Obrigado, Francisco. Então, nós procedemos ao encerramento. Também gostei muito deste evento. Sim, muitos pontos de vista diferentes foram abordados, muitos temas em si foram abordados. E aí a gente vê como falar de preço de transferência é algo rico, como pode ser abordado de diversas óticas, quantos vários tipos de ajustes dentro desse tema. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido convidado, também fui convidado pelo Alberto de participar, e da gente ter a oportunidade de se reunir e conversar sobre esse assunto. Bom, então eu agradeço especialmente também a participação de todos vocês, dos palestrantes, óbvio também dos apoiadores do GEPT que possibilitaram esse congresso. Hoje é o fim do primeiro dia de congresso, mas amanhã e sexta-feira ainda tem muito mais. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado, Ana. Boa noite a todos.